O dólar já bateu 6,31 e ainda assim como é que é um nome carinhoso para chamar? As malabaristas da Globo News continuam tentando passar pano pro governo e para as atrocidades que o governo tem feito e falado, né? Mesmo o Banco Central insistindo em muitos leilões de dólares, não tem surtido efeito nenhum, porque após passados leilões, o dólar volta a decolar novamente. E antes da gente começar esse show de horrores, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para mostrar para as outras pessoas também o que elas precisam ver. Vejam isso. O limite tá desancorado, como diz o Banco Central, como diz o próprio mercado, está dizendo que está desancorado. Então pode subir. Quando tem motivo, ainda mais, porque ontem teve esse motivo externo que a Malu Filgueiras disse. Ontem todas as moedas perderam valor diante do dólar. Por quê? Porque o Banco Central americano, a expectativa é que ele fizesse ao todo 8 reduções de taxas de juros. E ele fez 2, e nessa segunda ele avisou que faz mais 2 no ano que vem. Então, o orçamento, digamos assim, de redução de taxas de juros americanas diminuiu muito, emagreceu muito, e o nome do culpado chama-se Donald Trump. Porque ele tem tudo que ele está falando que vai fazer é inflacionário. Mandar trabalhador embora, ou isso aumenta o custo no mercado de trabalho, ou colocar tarifas contra produtos importados, tudo isso. Reparem que ela fica gaguejando, ela tá lendo isso, mas ela tá gaguejando porque nem a pessoa que tá escrevendo, nem ela não sabem o que dizer. Isso é inflacionário. Se é inflacionário, o Banco Central americano não pode reduzir tanto assim os juros, tem que ficar atento. Se os juros americanos são mais altos, isso mexe com todas as moedas do mundo, porque o dólar sobe. E o dólar subiu ontem 2,30 em relação ao euro e 2,82 em relação ao nosso real, que foi o que mais apanhou em 33 moedas seguidas pelo valor. Então, isso é a parte externa. Mas nós temos nossos próprios problemas, sobre eles temos falado aqui, dessas dificuldades do ajuste fiscal. Eu quero lembrar mais uma vez o que eu tenho dito aqui, que quando a gente olha, ontem eu olhei novamente todas as previsões do mercado financeiro através do Boletim Focus de janeiro e de dezembro, comparei. O que eles previam de déficit público? 0,8%. O que eles estão prevendo agora? 0,5%, ou seja, menos déficit. E dívida líquida, porque é o que o Valdo falou, ele falou da dívida bruta, tem razão de falar de dívida bruta, que essa que é importante mesmo, que é tudo que todo o setor público deve, mas a dívida líquida é como eles olham no Boletim Focus, que é descontando as reservas cambiais. Estava previsto 64% do PIB e agora está previsto 63% do PIB. O que significa isso? Que os indicadores fiscais que o mercado financeiro previa no começo do ano são piores do que agora está prevendo no final do ano, ou seja, melhorou a situação. Mas o que eles estão querendo? O que eles estão preocupados? Mas o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. É com o futuro, porque principalmente com essa desidratação. Por isso que é importante apresentar novas medidas, depois de feito todo o balanço do que ficou no final das contas, depois de tramitar tudo pelo Congresso. Aí o governo tem que dizer o que vai fazer. Não adianta os assessores dizerem que o Lula tem a palavra mágica, porque se o presidente Lula fizer declarações como ele tem feito ultimamente, ele faz declarações que são vistas às vezes como sinais de não compromisso. Não adianta ele dizer eu sou a pessoa mais comprometida com o déficit, com o combate ao déficit público. Se ele faz determinadas declarações que são lidas como na verdade eu vou gastar mais, na verdade vocês é que estão errados, isso vai só piorar a situação. Mas porque essa é a realidade. Se existe uma pessoa no governo Lula que não está preocupada com o déficit público, é o próprio Lula. Ele não está preocupado com isso. Ele quer gastar dinheiro.
ele não está nem um pouco preocupado com isso. E o mercado financeiro não é burro e nem sonso, e ele vê isso. Ah, mas as prospecções, a realidade bateu bem abaixo do que eles imaginaram. O ano ainda não acabou. Agora a culpa é do mercado que está entendendo mal, a culpa é do Trump, né? Mas a Daniela Lima não falou que a culpa era das fake news? Não foi você mesma que disse no vídeo que eu trouxe ontem aqui no canal e na live que eu fiz ontem à noite que o problema era a internet que estava propagando notícias falsas? Então é preciso de mais propostas depois de feito todo esse balanço. Mas esse é um momento de instabilidade. O que o ministro Fernando Haddad disse ontem foi que, bom, câmbio é flutuante, então ele flutua em momentos de nervosismo e vamos ver depois tudo se acalmar. E o Haddad então, foi de férias. Então é isso que está acontecendo. Nesse momento tem um nervosismo, além da conta, na minha opinião, diante de números, olhando para os dados, eu não vejo isso que o mercado financeiro está vendo, mas é assim que está acontecendo e agora tem uma amplificação dessa situação. Você não vê muita coisa, né? Pela situação dos Estados Unidos. Então, tudo complicou um pouco mais, Daniela. A culpa agora é dos Estados Unidos. A culpa é dos americanos. A culpa não é do governo. A culpa não é das merdas que o Lula fala. A culpa não é de ninguém relacionado ao atual governo. A culpa é dos americanos. Mas eu vou relembrar vocês porque hoje, agora, isso é notícia de agora, a Daniela Lima continuou reforçando isso. Então vamos ver o que a Daniela Lima falou, porque ela própria, as duas ficam fazendo ali um malabarismo, uma jogando para outra, uma falando com a outra, como é que eles podem justificar aquilo que é injustificável. Mas vejam isso. Na terça-feira, você que acompanha o Conexão, você viu aqui, ao longo do dia, uma longa cobertura arrazoada sobre os diversos fatores que vêm afetando o dólar no Brasil. Tanto o Valdo falou sobre a trajetória da dívida e a preocupação do mercado com a trajetória da dívida, como a Miriam também falou que havia certo nervosismo que estava provocando reações extremadas. Já havia a atenção do cenário externo, essa tensão nos acompanha há muito tempo. E ao longo daquele mesmo dia, de um mercado já muito estressado, eu trouxe aqui a informação de que havia chegado à diretoria do Banco Central uma postagem falsa. Que postagem era essa? Era uma postagem feita por um perfil que emulava, tinha um nome que simulava uma casa de investimentos. Por que ela não coloca a postagem aí no telão para todo mundo ver? Essas postagens atribuíam ao futuro presidente do Banco Central declarações que ele nunca deu e declarações que foram replicadas por economistas com mais de 100 mil seguidores e também por perfis de extrema direita. Houve uma série de estudos por cerca de 2 horas. 2 horas. Esses grupos dispararam mensagens que chegaram ao mercado, o mercado financeiro. A diretoria do Banco Central, então, é acionada pelo mercado para dizer, é verdade? Isso é verdade? E traz, o BC se vê obrigado a desmentir. O perfil que publicou essa mentira chegou a dizer que atua de acordo com os limites éticos e da liberdade de expressão. Esse perfil se autodenominava um perfil de rede social de brasileiros que traziam notícias de política e economia expatriados e sem censura. Não, isso não despertou a desconfiança daqueles que replicaram a fake news. Pois muito bem, o desmentido que você viu em primeira mão aqui no Conexão fez cessar uma onda de especulação muito forte, disparada pelas redes sociais. A Advocacia Geral da União ontem à noite enviou um pedido para que a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, investigue se houve, diante desse cenário de pressão por conta da trajetória da dívida, ambiente externo hostil, se houve, dentro desse ambiente, manipulação de mercado por meio da atribuição de falas falsas ao futuro presidente do Banco Central.
Aí você pensa, bom, isso é mais uma pressão em cima da liberdade de expressão? Não, manipulação de mercado financeiro é crime. E quem atua para mercado sabe disso. Portanto, se houve atitude deliberada de manipular o mercado financeiro, ou seja, aproveitar um ambiente já nervoso para, simulando falas e fazendo isso chegar ao... Engraçado é que o grande ídolo deles aí da esquerda e o grande financiador dessa merda de progressismo no mundo, chamado George Soros, ele quebrou um banco na Inglaterra, né? Pelo menos é o que dizem, né? Pelo menos é o que tá noticiado aí no mundo inteiro, né? Se manipular o mercado financeiro é crime, não tô entendendo como é que tá solto. Operadores de mesa do mercado ampliar a pressão do dólar sobre o real, isso pode ser punido, é passível de punição. A Polícia Federal abre nesta semana, possivelmente hoje, esse inquérito. É a informação que eu trago para vocês aqui no blog. Bom, ela chega a babar falando. Chega a babar falando do governo. Esse meu governo maravilhoso, tá entendendo? Chega a babar. Não cansa de vomitar um monte de bosta. Porque até no vídeo que eu trouxe ontem pra vocês aqui, que tá aqui, vai ficar aqui embaixo aqui na descrição desse vídeo, e linkado no card aqui em cima, exatamente eles trouxeram um convidado no Globo News que desmentiu toda essa falácia dela e da Miriam Leitão ao vivo. E pôs a culpa no governo, porque a culpa é do governo. Não tem essa de pôr a culpa em outra pessoa. Se o dólar tá subindo porque o mercado financeiro tá ensandecido com as coisas que estão acontecendo, a culpa é do governo, não é culpa do Trump, não é culpa do Elon Musk, não é culpa da direita, não é culpa de ninguém, é culpa do governo. Mas eles não aceitam nada. Vejam isso. No documento que você vai ver no detalhe aqui na sua tela, essa é a notícia crime que foi enviada ao Andrei Augusto Passos Rodrigues, que vem a ser o diretor-geral da Polícia Federal, e também a CVM. Você vai ver no detalhe aqui. Vamos rolando, tá? Aqui traz o relato completo. No dia 17 de dezembro, ou seja, na terça-feira, quando você soube da notícia aqui no Conexão, foi identificada uma série de postagens na rede social X, é o nome da rede social, pelo perfil tal. Eu não vou detalhar. Olha os ataques aí, como é que é? Camuflados aí, ao Elon Musk. Tá tristinha, filha, porque o X voltou, graças a Deus, né? Porque quando ele voltar, sabe o que ele vai aproveitar para fazer? Usar isso aqui como propaganda. O Brasil virou um país tão doido que um perfil inventa fala sobre o futuro presidente do Banco Central e as pessoas vão seguir. Então a gente... O Brasil virou um país tão doido que colocaram você pra apresentar jornal, velho. Olha pra isso. Não fala desse tipo de pessoa. Vamos lá. Contava com cerca... Olha só o estrago. Esse perfil só tinha 3.500 seguidores antes de ser apagado. Porque depois que a gente traz a notícia aqui, ele chega a dizer que atuava nos limites éticos, quando vê que não ia segurar a bucha, porque quando você traz a informação, as outras pessoas foram atrás. O UOL fez matéria, Brasil Journal fez matéria, outras emissoras fizeram matéria, ele simplesmente deletou a página inteira, porque sabe que manipulação de mercado é passível de punição. Vamos seguir. Essas publicações atribuíram, segue a AGU, falas falsas ao diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo. A saber, olha o teor das publicações. A moeda do BRICS nos salvaguarda da extrema influência que o dólar exerce no nosso mercado. Falso, isso nunca foi dito. O Banco Central não defende moeda de BRICS e o Galípolo não faria isso. A alegação de que a alta do dólar é artificial. Não, o Galípolo não alegou que o dólar é artificial. A meta é trazer o dólar de volta a R$ 5,00 em 2025. Como? Isso sinaliza intervenção. Não, é falso, isso não foi dito. Bom, as informações, diz a AGU aqui no pezinho. Vamos subir um pouquinho? Não sei quem está comigo hoje no campo da rolagem de documentos. Eu quero trazer esse último parágrafo aqui para o meio. Vamos. Muito obrigada, né? Dizendo ali que... houve, então... Não, eu queria voltar para a segunda. Aqui a gente não vai mostrar a página, beleza? Bom, o episódio foi fartamente debatido. Valeu, entendi, querido. Muito obrigada, inclusive, pela proteção.
no mercado financeiro. Mostra-se ali que o alcance da postagem foi na casa das centenas de milhares de reproduções, contando com a ajuda de perfis de extrema-direita e também de economistas, esses sim, detentores de casas de câmbio e detentores de casas de investimento, que também depois deletaram suas postagens falsas, né? Diz aqui, sabe-se que há direta correlação entre a cotação da moeda estrangeira e os preços de valores mobiliários negociados em bolsa, tanto que a recente elevação do preço da moeda americana veio acompanhada de queda dos valores negociados no mercado de capitais. Executar manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço do valor mobiliário, causando lucro para si ou danos para outro, é crime, pena 1 ano e 8 meses e multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita obtida. Com base nisso, a AGU pediu a abertura de um inquérito policial para apurar a materialidade e a autoria, porque esses perfis causam muito dano, poucos deles se arriscam a colocar o rosto. Esse era um deles, Camila, anônimo, está tentando desaparecer. A PF vai tentar descobrir o que motivou uma pessoa a inventar. Até que a Nath Finanças seria diretora-geral do Banco Central. E teve gente que foi lá, clicou e acreditou. Ah, agora tá tudo esclarecido. A culpa não é do governo. A culpa é das fake news. Quer dizer que depois que a Globo mitou desmentindo as fake news, o dólar baixou. Baixou o cacete, saiu de 6,20, foi para 6,31. E eu te digo mais uma coisa, até segunda-feira já tá 6,70. Isso se não acabar o ano a R$7. Esse pessoal, eu acho que para eles se consertarem, a primeira coisa que eles deveriam fazer é começar a assumir a responsabilidade sobre as coisas que eles fazem e que eles dizem. O mercado descambou virado no inferno logo depois do Lula dar aquela entrevista no Fantástico, dizendo que ele tá cagando pro mercado financeiro. Depois votaram a reforma tributária, que não tem corte de gastos, porque o governo não tem interesse em cortar gastos. Ele quer gastar o seu dinheiro. Vejam isso. Tem muita gente falando, até o ex-presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles, dizendo que não existe ataque especulativo. É porque as pessoas têm em mente aquele mundo em que o Brasil tinha um câmbio fixo e que ataque especulativo é para forçar o governo a desvalorizar a moeda. Mas esse mundo ficou para trás. Esse medo ficou para trás. Gravem isso. Esse medo ficou para trás. Agora, para trás de quem? Pensem comigo. Se o mercado financeiro sobrevive de investimentos, a fonte de renda deles são os investimentos, como que eles vão deixar de lado as especulações se o governo não dá outra prova de que vai fazer de outra forma? Vocês estão vendo como é que eles distorcem a realidade? Vejam isso. Termômetro nas alturas e Banco Central divulgou agora de manhã o relatório trimestral de inflação. Admitiu oficialmente, o índice vai ficar acima do teto da meta. Vamos juntos aqui no telão, ver aqui a trajetória inteira. Eu vou explicar para vocês. O Banco Central está prevendo que o IPCA acumulado do final desse ano seja de 4,9%, portanto, acima do teto da meta. A meta oficial, 4,5%. Se o dólar não continuar subindo. Monetária é de 3% a meta, né? Mas ela é flexível, pode ficar entre 1,5% e 4,5%, com essa margem, né? Portanto, com 4,9% de inflação, a gente vai ter uma meta estourada, tá? No relatório do Banco Central. Nesse mesmo relatório, tem a previsão de que o IPCA acumulado em 12 meses fique acima do teto da meta de inflação nos 3 primeiros trimestres do ano que vem. Então, a gente tem aqui 5% no primeiro trimestre, depois 5,1% no terceiro trimestre, no segundo, e aí 5,1% no terceiro, 4,5%, então no último trimestre do ano. Então, essa seria o último, né, claro, em linha com a meta de inflação, mas tem essa trajetória 5,1% e depois 4,5%. Com o estouro da meta neste ano, essa é a 4ª vez desde 2021 que isso acontece. Apenas em 2023 ficou abaixo do teto.
O Banco Central, por mais que tenha projetado 4,5% no IPCA acumulado, ao final de 2025, o Banco Central estima 50% de chance para que a meta seja estourada novamente. Pois é. Isso contando que não vão explodir a meta se o dólar não continuar subindo. Porque se o dólar continuar subindo, não vão conseguir conter a explosão da meta fiscal, nem da inflação, porque a inflação vai disparar. Outra coisa, questionaram tanto que o Banco Central fez várias intervenções durante o governo Bolsonaro, lembrando mais uma vez que as intervenções durante o governo Bolsonaro, quase todas elas foi durante o período de pandemia. E ainda assim, o dólar estava 4,50. Ou seja, nós não temos uma nova pandemia, nós não temos crises, desgraças naturais, nada. Simplesmente a desgraça única é o governo. Entende? E pronto. O Banco Central está tentando intervir desde quinta-feira da semana passada, fazendo leilões. Um leilão atrás do outro. Um leilão atrás do outro. Só hoje já são somados, se eu não estou errado, já 17 bilhões de dólares vendidos pelo Banco Central. E eles não conseguem conter o preço do dólar. Vejam isso. Pois é, tá sobrando para o Banco Central, né? O dólar chegou a bater R$ 6,30 hoje, depois de uma intervenção do BC de 3 bilhões de dólares de manhã, ali logo pela abertura da sessão, às 9 horas da manhã. E o que a gente tem visto nesses últimos dias é que o BC faz o leilão de manhã, dá uma segurada na moeda e logo depois esse dólar já empina de novo. E estava acontecendo a mesma coisa hoje, então o BC decidiu intervir de novo, anunciou mais um leilão de 5 bilhões de dólares, agora às 10h30, estava ocorrendo às 10h30. Então, 8 bilhões de dólares de leilão só hoje para tentar segurar essa subida da moeda, Dani. Desde a semana passada, de quinta-feira passada, são quase 17 bilhões de dólares que o Banco Central já ofertou, já vendeu no mercado para tentar conter essa valorização da moeda. Isso apertou bastante de ontem para hoje também, porque uma combinação de fatores internos e internacionais. Ontem a gente viu na decisão do Banco Central americano, né, do Fed, o corte de 0,25 ponto percentual nos juros, era o que estava esperado, era projetado pelo mercado, mas mudou a sinalização para o ano que vem. O Fed agora fala num corte de 0,5 ponto para 2025 e a previsão anterior era de 1 ponto. O que o Banco Central americano está dizendo é que vai ficar um pouco mais difícil controlar a inflação se descer muitos juros, se cortar muitos juros, então que ele vai ser mais cauteloso com isso. Isso implica em segurar o dinheiro nos Estados Unidos, né? Significa essa moeda mais forte lá, atraída por esses juros ainda em patamares mais altos que os históricos, mais alto que a média histórica dos Estados Unidos e no comparativo com outros países ainda atrativo para os investidores. Então isso por si só já pressionaria o câmbio. E aí a gente tem os fatores internos, que é o que daria para controlar, né? Então, por isso a pressão do mercado, por essa questão fiscal, por esse andamento do pacote e de outras medidas que venham por aí. Ontem, o presidente Lula tem personificado aí, né, essa questão, essa cobrança do mercado sobre a questão fiscal, mas o que a gente viu ontem é que o Congresso também não está muito disposto a aliviar esse cenário, não, essa crise que se formou, né, em torno da questão fiscal. Teve uma desidratação no pacote, não mostrou ali uma disposição forte, por exemplo, né, a gente viu a rejeição de cortes de medidas parlamentares, de emendas parlamentares, a possibilidade de gastos de estatais fora do arcabouço fiscal. Então, se o mercado já achava o pacote fraco, né, pouco, insuficiente, imagina então desidratado. Essa votação segue hoje, o mercado continua de olho então nesses dois fatores, lembrando mais de 17 bilhões de dólares que o BC colocou em uma semana para tentar enxugar esse dólar, Dani. Pois é, essas medidas do Banco Central americano é de quem sabe gerir, né? Simplesmente o governo americano sabe gerir o dinheiro. Eles não vão deixar o país deles quebrar.
Já os nossos governantes aqui estão um pouco se lascando se a gente vai passar fome ou não. Eles não estão nem aí. E é isso que é o mais doído, né? É ver o povo que vai sofrer mais uma vez. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa alta do dólar. E principalmente, me diz você, na sua opinião, de quem é a culpa. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!